Olá, meu nome é André Orbacan. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Rouxinóis Contadores de Histórias, o canal de contação de história da companhia Os Rouxinóis. Hoje, a história vai nos levar para um lugar muito distante, em tempos remotos, e nos mostrar que existe uma grande diferença entre a vontade e a vocação. Vem comigo que no caminho eu te conto. Conta-se que há muito tempo atrás existia um rei. Esse rei nasceu para ser rei. Era querido pelo povoado. Ele sempre era justo, encontrava as melhores soluções. As pessoas que viviam sob seu domínio nunca passavam fome. E diga-se de passagem, ainda eram muito felizes. O problema é que esse rei dedicava-se tanto ao ofício de ser rei que ele acabou só pensando em seu povo e nunca pensando em sua própria vida. Por isso, nunca se casou e, consequentemente, não teve filhos. Por essa razão também, quando começou a chegar numa idade um pouco avançada, ele percebeu que tinha mais um problema nas mãos. Quando morresse, não teria herdeiros, e não tendo herdeiros, também não haveria um outro rei, um rei que ele treinasse. Pensou, conversou com os conselheiros reais, leu bons livros e chegou à conclusão de que um rei deve prosseguir com a sua linhagem sanguínea. Esse rei tinha 3 irmãs e cada uma dessas irmãs tinha um filho. Decretou então que quando algo acontecesse a ele, se algo acontecesse a ele, o seu sobrinho mais velho assumiria o trono. Mas, não sendo um bom rei, poderia ser retirado do cargo, dando assim lugar ao seu sobrinho do meio, que, por sua vez, não sendo um bom rei, seria retirado, dando lugar ao seu sobrinho mais novo. E é claro, com 3 possibilidades, muito dificilmente eles não teriam um bom rei. E quem é que julgaria isso? Os conselheiros reais, em pessoa, todos eles em conversa e reunião. Publicaram a decisão do rei, anunciaram aos 4 cantos do reino. E como as coisas não são, porque assim que anunciaram essa decisão, parece que a alma do rei se sentiu tranquila. E o rei adoeceu, ficando doente e rapidamente definhando. O seu corpo foi emagrecendo, os ossos foram aparecendo e as pessoas foram lamentando. Não demorou muito tempo, o rei morreu. E os conselheiros reais pegaram todos os documentos e fizeram praticar a palavra do rei. Chamaram então o sobrinho mais velho, que estava ainda na sala de velório com os outros 2. O sobrinho mais velho olhou com tristeza para o corpo de seu amado tio, o rei, e disse aos conselheiros: por favor, hoje não. Hoje praticarei meu luto. Hoje ficarei com os meus. Amanhã vemos isso.
Mas os conselheiros reais fizeram questão que pelo menos o novo rei dormisse no palácio. A contragosto, ele aceitou. E quando terminaram o velório e enterro do rei, o novo rei, o sobrinho mais velho, se dirigiu ao palácio. Foi recebido com muitas honrarias. Recebeu roupas nobres. Conheceu o seu novo quarto, tão nobre e tão lindo, com uma cama enorme, com cortinas de seda, com os cobertores mais quentes que podiam ser feitos. O novo rei se sentia satisfeito. Então ele mandou que chamassem os conselheiros. E os conselheiros vieram e disseram: precisamos falar, meu rei. Não, não. Antes de qualquer coisa, eu preciso ser anunciado como rei. Então quero que amanhã vocês façam um banquete real e me anunciem à frente de todos da nobreza. Assim os conselheiros fizeram. E assim que o novo rei recebeu a sua coroa, ficou muito contente. Os conselheiros vieram e disseram: meu rei, precisamos conversar. Não, não. Esperem. Acabo de me tornar rei. Hoje de tarde caminharei no jardim. Pensarei em tudo isso que acontece. E assim os conselheiros reais acataram. O rei caminhou pelo jardim. E mal terminou seu passeio, quando voltou para o palácio, os conselheiros vieram: meu rei, não, não, por favor, esperem, vocês são muito afobados. Hoje à noite eu quero que vocês organizem um encontro com comida, bebida. Eu quero que vocês chamem os grandes comerciantes. Eu preciso ter boas relações. E os conselheiros acataram. E de noite ele comeu, bebeu e conversou, riu, se engraçou com damas da corte. E no término desse encontro, os conselheiros vieram conversar com o rei. Meu rei, não! Olha a hora, tenham bom modo, os homens. Vocês querem colocar as coisas à frente das importâncias do reino? Deixe-me dormir. Acabei de fazer algo muito importante. Amanhã conversamos. E mal raiou o dia, o rei acordou. Foi para a sua sala, onde era servido o seu de jejum. E mal se sentou para comer os seus ovos com pão, vieram os conselheiros. Meu rei, homens! Daqui em diante vocês precisam aprender uma coisa. Respeitem as refeições das pessoas. Vocês não podem me interromper quando eu estiver comendo. Depois que eu terminar de comer, conversaremos. Sim, meu rei, sim, meu rei. E saíram. Mas ficaram ali na porta aguardando. E quando o rei terminou a última garfada do seu café da manhã, ele saiu sorrateiramente, sem fazer nenhum barulho, por uma saída secreta que ficava à esquerda. Quando os conselheiros entraram na sala, não havia rei. Onde o rei foi? Perguntaram aos soldados, e os soldados do palácio disseram: o rei disse que precisa treinar e praticar para a arte bélica, talvez para a guerra, foi a uma caçada. E na volta ele conversa com vocês. Bem, assim foi. O rei caçou, voltou, almoçou, saiu, nadou no lago com as damas, voltou, jantou, de noite fez uma enorme festa e na manhã seguinte novamente comeu seu café da manhã. Foi ao alfaiate, tirou suas medidas e mandou fazer roupas muito boas, porque ele precisava ser visto pela sociedade. Depois ele almoçou e de tarde resolveu andar a cavalo, para saber como que os cavalos ali eram e se eram realmente bons cavalos. Julgou que eram bons cavalos. De noite ele jantou e quando
Depois do jantar, o rei saiu pela escadaria e foi ver o luar, porque a lua era cheia e era tão linda como prata. Acabou sentindo sono. Voltando ao palácio, adormeceu. E na manhã seguinte, antes mesmo de qualquer café da manhã, antes mesmo de qualquer coisa, os conselheiros reais arreganharam as portas do quarto do rei e disseram: meu rei, agora você tem que nos ouvir. Onde já se viu? As coisas estão ficando atrasadas, eu preciso de decisões, eu tenho muitos documentos a serem assinados, eu tenho problemas a serem solucionados. O rei, coçando os olhos ainda, disse: homens, vocês não respeitam a privacidade de ninguém? Eu sou o rei. Por favor, contenham-se. Quer saber? Isso daí que vocês chamam de governar é muito maçante. Desde que eu cheguei aqui, tudo que fiz foi falar com pessoas, fazer acordos comerciais, testar armas, testar cavalos, comer. Isso não é pra mim. Quer saber? Vocês que se arranjem aí. Tirou a coroa, colocou em cima da cama e partiu. Deu no pé. Pegou uma estradinha de terra que não ficava muito longe do palácio. E caminhou, até encontrar dois homens que estavam trabalhando numa lavoura. O antigo rei olhou para os dois homens e disse: homens, eu preciso de trabalho, eu preciso de alguma razão para viver. Tentei ser rei, não consegui. Vocês não têm algo para que eu faça? Um olhou para o outro e riu e disse: nós temos o trabalho perfeito para você. Você que governou pessoas não vai ter problema em governar gansos. Pois bem, precisamos de um ajudante que consiga levar os gansos todas as manhãs para o lago e lá dar alimentação a eles, cuidar para que não fujam e ao final do dia, quando o sol se pôr, recolha-os e leve-os de volta para sua casa. Você acha que consegue fazer isso? E é claro, o sobrinho mais velho disse: sim, eu consigo. Virando assim, de rei, um pastor de gansos. Os conselheiros reais foram pessoalmente bater à porta do sobrinho do meio, aquele que substituiria o mais velho. E o sobrinho do meio prontamente aceitou. Foi guiado até o palácio. E quando chegou ao palácio, os conselheiros vieram falar com ele afoitos: meu rei, meu rei, meu rei. E ele respondeu: sim, digam. Isso deixou os conselheiros muito felizes. Colocaram um novo rei para se sentar no trono, fizeram uma cerimônia bem simples de coroação, apenas com o padre, colocaram a coroa na sua cabeça e falaram: vamos aos negócios, meu rei. Foi aí que um dos conselheiros disse: meu rei, entenda bem você que nós temos problemas. Tivemos uma região no nosso reino que foi alagada, as chuvas foram demasiadas e ali o rio subiu, encharcando a lavoura, acabando com a casa de muitas pessoas. Precisamos construir um muro, precisamos reconstruir aquele lugar. O rei olhou e disse: mas é claro, o que você fala é muito digno. Reconstrua. Assine aqui então, meu rei. E o rei assinou. Logo em seguida veio o segundo conselheiro. Meu rei, o senhor não sabe o que temos nas nossas mãos. Meu rei, saiba que nosso exército passa fome. O uniforme deles está desgastado, as suas armas enferrujando, meu rei. Precisamos de orçamento para fazer essa manutenção. Mas é muito justo isso que você me pede, então faça. Conserte as armas, faça novos uniformes. Assine aqui, meu rei. E o rei assinou. O terceiro conselheiro chegou e disse: rei do meu coração, eu preciso lhe dizer, aqui no nosso reino nós passamos muitos problemas, meu rei. Saiba o senhor que um furacão
passou pela região norte de nosso reino e arrancou os telhados das casas. Precisamos colher palha para refazer. É muito digna essa solicitação. Colha palha, faça os telhados, compre o que precisar. Então assine aqui, meu rei. E o rei assinou. Logo em seguida, veio o professor da escola, que disse que eles não tinham materiais, não tinham cadernos, não tinham pedaços de carvão para as crianças aprenderem. E o rei achou muito digno, então ele assinou ali a petição. Depois veio o maestro da orquestra, que disse: os nossos instrumentos de metais, eles estão muito velhos, tão ruins, eles estão enferrujando, meu rei, precisamos comprar trombones e trompetes. Muito justo, o rei então assinou os trombones e trompetes. Vendo aquilo, o médico real falou: meu rei, mas o senhor não sabe que os instrumentos para fazer cirurgias estão muito escassos. Eu já não tenho mais como fazer suturas, eu não tenho gases, eu não tenho remédios, eu não tenho... mas a saúde é uma coisa muito importante. Então assine, meu rei. E o rei assinou. Logo em seguida veio a professora dos jovens e adultos. E a professora disse: olha, eu fiquei sabendo que o senhor vai comprar materiais para as crianças. E os jovens e adultos, que nada têm nem roupas para vestir, precisavam de uniforme, porque qualquer um entra na minha escola. Sendo eles adultos, as pessoas vêm, vão, entram, eu não sei o que é, então compre uniformes. E o rei assinou. Por fim veio o cozinheiro e disse: meu rei, saiba o senhor que eu fico muito satisfeito com a sua chegada, porque eu preciso definir o seu cardápio, e o seu cardápio deve ser digno de um homem da sua posição. E o rei disse: é verdade, deve ser sim. Eu assino, decida você, decida o que você quiser que eu como, e eu como. Farei o melhor, faça o seu melhor. O camareiro a todo momento tentava interromper o rei, mas o rei sempre falava assim: calma, eu preciso atender mais uma pessoa, e mais uma pessoa, e mais uma pessoa. Sendo assim, o rei ficou o dia inteiro atendendo pessoas e solicitações, assinando documentos, e entendeu como era muito difícil esse ofício de ser rei. E quando chegou a noite, ele disse: nem me tragam nada para comer, eu simplesmente quero ir para o meu quarto, estou com uma dor de cabeça terrível, quero dormir. O camareiro disse: meu rei, não, camareiro, amanhã eu te ouço. Você é muito próximo, você que cuida das coisas. Amanhã eu te ouço, por favor, me dê um instante para mim. O rei dormiu. E na manhã seguinte ele acordou bem de manhãzinha, comeu rapidamente um café da manhã e voltou para a sala do trono, onde mais pessoas batiam e solicitavam coisas. Quando de repente apareceu o tesoureiro real. E o tesoureiro real trazia uma pilha de documentos assinados pelo rei, todos eles muito argumentativos e muito bem escritos, e disse: meu rei, como que o senhor quer que nós façamos tudo isso? E o rei disse: fazendo, eu assinei, eles estão pedindo coisas justas, eu preciso manter a justiça. Não, meu rei, mas o tesouro do nosso reino é o tesouro escasso. Ele não consegue resolver todos esses problemas, meu rei. Eu não consigo liberar tanto dinheiro. E o que eu faço agora? O que eu faço, tesoureiro? O senhor vai ter que definir prioridades. O senhor vai ter que escolher o que é mais importante. Mas tudo é importante. Sim, esse é o trabalho de um rei. Entender que tudo é importante, mas que algumas coisas são mais importantes. Logo em seguida entraram os conselheiros, o médico, o professor, a professora, o cozinheiro, entrou o maestro da banda, e todos eles começaram a discutir e a gritar e a xingar uns aos outros e falar que o seu problema era um problema que estava há muito mais tempo para ser resolvido, por isso ele devia ser resolvido logo. E o outro falava: não, mas o meu fala sobre vidas, e o meu fala sobre educação. Mas a orquestra está defasada há anos. O rei olhou tudo aquilo e viu aquelas pessoas se bofetearem, se xingarem, se agredirem. E não era nada disso que ele queria. Ele queria ser um bom governante. Então, bem de mansinho, ele saiu
e deixou as pessoas ali brigando. Voltou para os seus aposentos e tirou a coroa, deixando-a em cima da cama. Tirou as suas vestes reais, vestiu a sua roupa anterior e saiu pela porta que ninguém percebeu, tamanha era a confusão que estava lá. Ele encontrou uma estradinha de terra e continuou por essa estradinha de terra. E não demorou muito, ele encontrou o seu primo mais velho, que estava lá com os gansos na beira do lago. Se sentou ao lado do seu primo mais velho e perguntou: mas, essa coisa de ser rei é difícil mesmo, né? E o sobrinho mais velho disse: você não sabe como. É muito mais fácil governar gansos. As pessoas, elas trazem muitas questões, sabe? Pois é, meu primo, eu percebi isso. Depois de uma boa conversa, o sobrinho do meio prosseguiu pela estradinha e não demorou muito, encontrou um homem numa charrete. Ele martelava e martelava, era um homem que consertava panelas. O sobrinho do meio se sentou ao seu lado e perguntou: posso ver o senhor fazendo esse ofício? Pode sim, fique à vontade. Saiba você que uma boa vida só acontece se você tiver uma boa panela para cozinhar. Se você não souber cozinhar as coisas, você não vai conseguir grandes resoluções, meu amigo. Será que o senhor não precisaria de um ajudante? Preciso sim. E assim, o primo do meio se tornou ajudante do cara que consertava panelas. Não demorou muito, os conselheiros reais perceberam a ausência do rei. E como era datado no documento e descrito ali, na ausência do sobrinho do meio, o sobrinho mais novo assumiria. Então eles foram atrás do sobrinho mais novo. E é claro, o sobrinho mais novo, cheio de ambições, um jovem, ele foi levado ao palácio. Os conselheiros vieram com todos aqueles documentos que haviam sido deixados e que deviam ser definidos como prioridade. E assim, o novo rei disse: não. Quem são vocês para definir o que são prioridades? Eu vou definir isso. Fizeram a coroação. O rei mais novo partiu, pegou o seu cavalo e andou pela cidade. Foi conhecer todos aqueles lugares que eram descritos nos documentos. Foi conhecer o lugar que foi alagado, foi conhecer o lugar que tinha perdido os seus telhados, foi conhecer a escola de jovens e adultos, a casinha que servia como um laboratório para o médico. Foi conhecer o lugar onde a orquestra ensaiava e depois voltou para o palácio. Voltou e olhou para os conselheiros e disse: conselheiros, eu vi muita coisa em minhas andanças e devo dizer que de tudo, algo me incomodou demasiadamente. O que, meu rei, o que? Exclamaram os conselheiros. E o rei disse: por todos os lugares que eu passava, eu sentia um odor fétido no ambiente. Saibam os senhores que aquelas pessoas comem ervilhas. De noite, sopa de ervilha, guisado de ervilha, cozido de ervilha, ervilha assada, ervilha frita e todo tipo de ervilha. As pessoas, elas plantam e parece que tem um certo prazer em sentir aquele odor horrível. Anote aí, conselheiro número 1. A partir de hoje, eu, rei, proíbo o plantio, o consumo e o feitio de alimentos de ervilha. Mas meu rei, as pessoas elas vão comer o que elas... Não vão comer o que elas quiserem, não. Elas vão comer o que eu determinar. E o que eu não gosto neste lugar é o cheiro de ervilhas. Queimem todas as ervilhas daqui.
mandou os soldados saírem, e os soldados foram batendo de porta em porta e confiscando todas as ervilhas do reino, o que eram muitas, porque ervilha era a principal plantação daquele reino. Eles fizeram uma enorme fogueira com aquelas ervilhas e desapareceram com elas. Bem, feito isso, os conselheiros vieram falar com o rei. Afinal, agora resolvido esse problema, talvez ele desse atenção para os outros problemas. E o rei disse: não venham com problemas. Eu venho com soluções. Vou dar mais uma volta. E assim ele deu mais uma volta, passou novamente por todos os lugares, voltou e disse aos conselheiros: Conselheiros, avaliei o pedido de vocês. Devo dizer que estou muito satisfeito porque não vi ninguém comendo ervilhas. Mas um outro cheiro contaminou o ambiente deste local. Vocês sabiam que as pessoas bebem cerveja por prazer? Aquela bebida amarga, horrível, maléfica, que leva o homem à loucura. Anote aí, primeiro conselheiro. A partir de hoje, eu, rei, determino que ninguém poderá cultivar nenhum produto que é utilizado para se fazer cerveja, assim como proíbo o consumo da mesma, ou qualquer atividade que tenha relação. Assim, os guardas foram e confiscaram toda a cerveja, jogaram toda a cerveja fora, e as pessoas não ficaram nem um pouco felizes com isso. De repente, o rei estava lá, no palácio, a pensar o que mais ele ia tirar daquelas pessoas, quando ouviu um grunhido, um barulho, um burburinho. Foi até a sacada, e na sacada do palácio ele viu toda a população lá embaixo. A cidade inteira havia ido pessoalmente ali. E começaram a atacar coisas, repolhos, tomates podres, ovos de galinha. O rei disse: Mas o que é isso? Mas o que é isso? E os conselheiros disseram: Meu rei, provavelmente eles não gostaram que o senhor mandou parar de comerem e beberem o que eles gostam. Esse povo é muito ingrato mesmo. Eu estou aqui para ajudá-los. Eu estou aqui para determinar as coisas, os ritmos da vida, e eles me pagam dessa forma. Mas meu rei, meu rei, meu rei, meu rei! O rei desapareceu. Ele voltou para o seu quarto, tirou a coroa, tirou sua veste e saiu. Pegou uma estradinha de terra, encontrou o seu primo mais velho cuidando dos gansos. Depois ele prosseguiu e encontrou o seu primo do meio ali fazendo panelas. E não demorou muito, ele chegou a uma cidadezinha vizinha. Lá ele viu um homem carregando um esfregão nas costas e conversou com aquele homem. E o homem disse: eu sou muito feliz, sabe por quê? Porque eu sou um limpador de chaminés. Nesse mundo não tem ofício mais importante do que o meu. Imagine você se ninguém limpasse as chaminés. Quando chega o inverno, as pessoas não se aqueceriam e morreriam. E o que é mais importante, eu entendo que uma boa vida só é vivida com coisas limpas. Assim, o sobrinho mais novo pediu um emprego para ajudar o limpador de chaminés. E é claro, o limpador de chaminés aceitou. Os conselheiros reais, sem o rei, resolveram tentar fazer novamente o percurso. Procuraram o irmão mais velho. Aliás, o sobrinho mais velho. E o sobrinho mais velho disse: Não. Eu encontrei a razão do meu viver. Cuidar dos gansos. Os gansos, vejam que som maravilhoso. Vejam como eles são belos. Vejam como eles têm estilo ao se espalharem pelas águas. Eu não largo os meus gansos por nada, principalmente por pessoas como vocês. Vão embora. Os conselheiros então procuraram novamente o sobrinho do meio e encontraram o sobrinho do meio martelando e consertando suas panelas. E o sobrinho do meio disse: Sabe o problema de vocês, meus amigos?
O problema de vocês é que vocês não sabem cozinhar as coisas lentamente, vocês e seus problemas. Eu jamais vou deixar de consertar minhas panelas para assinar documentos e ver pessoas se estapeando e brigando, tentando dizer qual problema é melhor, quem sofre mais. Quem sofre mais não é problema meu. O meu problema é ajudar as pessoas que não têm o que comer. Esse é o meu problema. E assim os conselheiros prosseguiram e reencontraram o sobrinho mais novo. E o sobrinho mais novo, que estava no alto de uma casa, limpando a chaminé, quando olhou pelo buraco, viu lá o conselheiro. E o conselheiro pediu para ele voltar, e ele disse: Eu voltar? Volto nada. Eu tentei dar o meu melhor. Eu tentei dizer o caminho que vocês devem seguir. Vocês não aceitaram as minhas palavras. Eu estou aqui para limpar, tirar o excesso, tirar o que é ruim. Se vocês querem ficar com o que é ruim, fiquem. E assim ele esfregou a chaminé e um monte de fuligem caiu na cabeça do conselheiro. Os conselheiros, sem ter o que fazer, de cabeça baixa, voltaram para o palácio. E lá no palácio, eles ficaram ali, sentados, com seus problemas, olhando para a coroa e pensando onde poderiam encontrar alguém que tivesse a vocação de ser rei. Alguém aí se habilita para o cargo? A história que eu contei hoje se chama Os Reis Sábios, e eu tirei deste livro aqui que é maravilhoso. Reis, Moscas e um Gole de Astúcia. Contos de fadas para pensar sobre a justiça. Esse livro, ele é cheio de recontos que foram escritos pela Susana Ventura e pela Helena Gomes. E tem diversas ilustrações, como esta da capa, que são maravilhosas, que são ilustrações de Alexandre Camanho. É da editora Biruta. Um livro maravilhoso, o tipo de livro que deve ficar na nossa cabeceira, para nos trazer as reflexões sobre a justiça de vida. Devo dizer também que este livro faz parte de uma coleção. Existem outros livros também que trazem reflexão sobre ética, sobre o papel do feminino. Então, busquem, conheçam, que vale muito a pena. Espero que vocês tenham gostado. E tendo gostado, que curtam a nossa história. Porque curtindo assim, ela aparece para muito mais pessoas conhecerem essas narrativas. Inscrevam-se no nosso canal e ativem o sininho. Assim vocês também ficarão sabendo quando novas histórias entrarem no ar. E não se esqueçam, toda quinta-feira tem uma história nova. Então, fica lá, de olho, porque você pode gostar muito. Mas se não quiser ficar de olho, é só ativar o sininho que ele te avisa lá. Nos encontramos numa próxima? Nos encontramos.